Começamos então o nosso Clínica da Alma de hoje, que com certeza tem muito para abençoar a sua vida. Os pastores já estão aqui, né? Pastor Rogério, Pastor Rogerinho, Pastor Guerra. Amém. Sejam bem-vindos mais uma vez. E vamos falar de um assunto muito interessante, mas eu quero te pedir para explicar, para a gente introduzir no nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é a porta dos cavalos. A gente está tratando aqui de várias portas, né, baseado num texto bíblico, mas o pastor vai falar um pouco mais para a gente, explicar o que quer dizer isso. Exatamente. Nós estamos falando sobre a questão da reconstrução dos muros, não é? E nós começamos com a porta das ovelhas, depois fomos para a porta do peixe, já abordamos aí a porta, depois a porta do peixe foi a porta do vale, né? Do vale. E a porta velha, desculpa, depois a porta do vale, depois a porta da fonte, logo depois do monturo, e falamos da fonte, e ontem nós falamos das águas, né? E hoje nós vamos abordar a questão da porta dos cavalos, e amanhã a gente entra na porta do Oriente, assim sucessivamente. Então, o que retrata, na realidade, a porta dos cavalos? A porta dos cavalos fala a respeito de força, fala a respeito de serviço, fala a questão de carregar fardos, cargas. Então, na realidade, o que essa porta nos ensina e nos desafia é justamente ser restaurada essa questão de nós, ou seja, deixarmos para trás todo o fardo, todo o peso, tudo aquilo que serve de fardo para os nossos ombros, não é? Então, a porta dos cavalos retrata exatamente isso, não é? E isso precisa ser restaurado, porque hoje, infelizmente, o que nós mais percebemos na vida das pessoas são as pessoas carregando pesos e fardos. E o interessante, quando o senhor estava dizendo sobre a porta dos cavalos, eu lembrei que muitas religiões, porque eu fui espírita durante muito tempo, meu pai era presidente do Centro Espírita, e em algumas religiões, além do espiritismo também, usam o cavalo como um símbolo. Exatamente. E a gente não sabia por quê, mas o cavalo, ele então estava representando ali um tipo de escravidão, prisão, seria? Na verdade, em muitos casos está mostrando força, não é? Ou seja, vigor, não é? Então, assim, essa é uma das coisas. Só que eles distorcem, né? Só que nesse caso aqui, especificamente das portas, é justamente essa carga, sobrecarga, esse peso. No caso do espiritismo, dentro da Umbanda, a pessoa que é denominada cavalo é aquela que recebe e que fica incorporada. Sim, então é onde o espírito e a ideia é essa, o espírito monta. Então é a pessoa que serve de montaria para o espírito. Então ele é o cavalo daquela entidade. Exatamente. E isso acontece muito nas pessoas que nós fazemos ministrações. Muitas vezes tem demônios montados nos ombros das pessoas, fazendo-as de cavalo. Principalmente quem foi consagrado nesse ambiente, quem frequentou esse ambiente, né? E aí assim não passou por um processo de total libertação e cura. Quando assim, Deus dá algumas visões, a gente vê demônios montados fazendo a pessoa de verdadeiros cavalos. De cavalo, de escravo, né? De escravo. Então isso é muito interessante e nos leva a refletir sobre isso, porque se você é servo, você está servindo a algum senhor. Então, qual senhor você está servindo na sua vida? De repente você está sendo escravo de situações, escravo de pessoas, ou até sendo escravizado em religiões, porque aqui a gente não prega a religião. A gente quer a palavra que liberta, e a palavra que liberta é a palavra de Deus, é a verdade que nós cremos e que nós anunciamos aqui. Nós não estamos levantando bandeira de religião, mesmo porque Deus, Ele deixou na terra o quê? A sua palavra, né? E a sua igreja que crê na sua palavra. Então, vamos refletir acerca disso. Quem sabe você está sendo, de alguma forma, cavalo numa situação, você está carregando um peso, um fardo, sendo escravo e debaixo de um jugo que não é para você estar. E aí eu queria pedir ao pastor Guerra para trazer uma definição sobre isso também. A porta do cavalos é a oitava porta. No texto fala assim: para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte à sua casa. Os cavalos eram meios de transportes, cargas, peso. Em nossa vida, essa porta fala do lugar por onde passam os fardos. Ela deve estar aberta para Jesus. Todos os fardos devem ser lançados sobre ele. Muitos são os cuidados que tentam nos sufocar.
A vida moderna tem muitas pressões e exigências e muitas vezes os fardos aparecem insuportáveis. O resultado de tudo isso é um forte estresse, um abatimento. São fardos no trabalho, com o salário defasado e ameaça de desemprego que, para muitos, já bateu a porta a porta. Preocupações com filhos e pressões na família e todo tipo de problemas. Devemos restaurar a porta dos cavalos para que possamos deixar, através dela, todos os fatos que nos assolam. Os pesos e cuidados são uma estratégia de Satanás para nos esmagar. Mas se a porta dos cavalos estiver aberta para Jesus, à medida que eles vierem, serão transferidos para o nosso bendito Senhor e estaremos vivendo no descanso da fé. Só queria fazer uma colocação aqui, que no versículo, quem estava reparando as portas, ali a porta do cavalo, era quem? Eram os sacerdotes. Então, isso aqui também serve para líderes hoje, né, que estão aí, líderes de igreja, líderes de departamento, líderes de celas, né? Nós não sabemos como que ele está carregando isso, está carregando esse ministério como fardo ou realmente como ministério. Né? Então a gente tem que ver se muitas vezes a pessoa está dentro do ministério e está reclamando demais. Está achando que está servindo a Deus, mas está, não que ela não esteja, mas ela está carregando um peso, né? Isso, está carregando um peso. Então os sacerdotes foram responsáveis por essa porta. Então já é um símbolo mesmo que o sacerdote realmente ele carregava ali o fardo do povo, né? Que ele fazia os holocaustos, preparava e tudo. Então, o que mostra ali é que eles faziam de coração. Eles faziam porque assumiam o ministério de sacerdócio, né? Mas realmente se entregavam. Então, quando a gente se entrega à obra, a algum departamento, alguma parte da igreja, que entregue de coração. Sim. Agora, pastor, e no caso da pessoa iniciar um ministério com a motivação certa, se doando mesmo, com o coração ali, e as decepções ao longo do caminho fazem com que o ministério se torne um peso na vida dela? O que fazer? Tem uma coisa interessante que eu gostaria de diferenciar, é quando nós fazemos algo. Qual é a verdadeira motivação? Então você colocou quando a motivação está correta. Sim. Ok. A motivação vai estar correta quando a minha motivação está conectada a princípios. Sim. E quando eu faço por princípios, eu vou me alegrar, independente do resultado que aparentemente eu obter. Por quê? Porque eu estou em obediência a um princípio. Eu entendo o princípio. Às vezes a pessoa perde. Exatamente. Né? Eu entendo o princípio, eu entendo o chamado, eu entendo a vocação, eu entendo o destino e o fruto vai vir, mesmo que eu não seja aquele que vai colher. Sim. Por quê? Eu estou trabalhando em cima de princípios. Quem trabalha em cima de princípios, ele se alegra e, por causa disso, ele é amigo de quem estabelece o princípio. Entendi. Ele está debaixo de uma bênção, que é a bênção da obediência e do companheirismo. Sim. Agora, quando eu faço pensando apenas em servir, faço pensando no serviço, aí isso para mim já é um peso. Que a gente vai querer algo em troca também. Exatamente, porque aí há uma diferença muito interessante entre servo, amigo e filho. Essa é uma diferença muito importante que você falou. Quando nós chegamos para o Senhor, a primeira coisa que nós passamos a ser é filhos. Agora, como filho, eu posso me posicionar como um filho que vai servir e só servir, e um filho que, além de servir, vou ser amigo. Então, quando eu entendo essa diferenciação, né, porque quando, em João capítulo 1 fala que quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós temos o direito de sermos feitos filhos de Deus. E nós somos chamados para ser servos. E o Senhor Jesus fala que se nós fizermos tudo o que Ele manda, ainda assim somos servos inúteis.
mas é porque nós somos servos. Agora, no decorrer da caminhada, no próprio Evangelho de João, ele diz, já não mais vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Por quê? Porque o amigo ele já passa a ter uma mente conectada com a mente do seu Senhor. Porque eu te dou agora o entendimento, né? O que você vai fazer, você vai saber, porque o Pai vai revelar. Sim. Então agora você você transcende aquela limitação de apenas fazer pelo serviço. Por obrigação. Você vai fazer pelo princípio de que o que você faz para o Pai não é para o Pai, é para você mesmo, porque você, quando faz para o Pai, você recebe como herdeiro. Que legal. Então, aí é uma mudança de mentalidade. Há uma mudança de mentalidade. Então, não importa quando eu vou receber a minha herança, a herança vai vir. E nem se vai receber aqui, né? Aqui, tudo, né? Que você plantar. O importante é que a herança é minha, entendeu? Quando que eu vou ver os dividendos dela, não faz a diferença, porque tudo que será produzido, eu tenho parte nisso. Sim, que aí muda o princípio. Com certeza. Nós temos 3 tipos de pessoas que, em questão de liderança, nós podemos equiparar, escalar uma montanha. Né? Sai um grupo. Né? O primeiro, chegando perto da montanha, desiste e volta. O segundo monta a barraca e vai analisar o tempo, vai ver como é que está e tudo. E o outro pega o pique e escala. Entendeu? Então nós temos 3 tipos de líderes aí, né? Aquele que chega e desiste. Ah, não, essa porta aqui não vou mexer, vou voltar. O outro para ali, monta uma barraca, quer ver o tempo, se vai esfriar, como é que vai, se ele vai subir, se ele não vai. Então ele fica ali na indecisão. E tem aquele que chegou e decidiu, vou realmente subir um monte de escala e vai até o final. Sim. Não é? Então a gente tem que ver a questão dessa porta, se a pessoa realmente está disposta a abrir essa porta e passar por ela mesma.